Ao a gente entrar aqui no nosso formulário aqui de importação, eu já havia mostrado aqui quando a gente aperta o botão de importar dados, que ele vai abrir o Form List Guias. Depois que a Form List Guias é fechada, ele vai executar a ação aqui de carregar os dados dentro da nossa List View com os dados que foram importados aqui do nosso formulário. Então a gente vai ter o seguinte: dentro dessa forma, desse código aqui de carregar List View, eu tenho aqui uns conceitos importantes aqui, que é essa flexibilidade de ele criar os cabeçalhos conforme o número de colunas que eu tenho e da List View também conseguir carregar os dados modularmente, ou seja, se eu tiver 7 colunas, ele vai carregar as 7 colunas que eu tenho dos dados que foram importados, se tiver 3, só as 3, e assim por diante, conforme os dados importados. Então aqui, para entender como isso foi feito, então eu usei loopings aqui, primeira coisa, para contar quantas colunas eu tenho dos dados que foram importados lá na minha planilha 1. A plan 1 recebeu os dados, então eu coloco o cursor lá e faço uma contagem de colunas aqui para saber quantas colunas eu tenho. Como eu sei o número de colunas, fica fácil para mim adicionar o cabeçalho dentro da List View. Então eu só crio esse laço aqui para que ele vá do 1 até o número de colunas que eu tenho, adicionando aqui, ó, columnheaders.add. Ele vai adicionar o que dentro do meu cabeçalho? Ele vai adicionar o valor que eu tenho dentro da minha célula 1, é a primeira coluna. Observe aqui que caso você importe dados, que você saiba que você vai importar dados onde o cabeçalho começa na linha 2, 3 ou 4, você vai ter que mudar esse valor aqui. E título vai ser o looping que ele está dando, vai ser a coluna. Então, se ele está na coluna 1, linha 1, 3, ele vai estar puxando, ele vai estar criando a terceira coluna do nosso cabeçalho, e ele vai estar adicionando aqui, por exemplo, placa, depois marca, modelo. Então ele vai estar percorrendo aqui na horizontal esses dados, adicionando os cabeçalhos dentro da minha List View com o tamanho de 50, que você pode configurar também. E depois que ele adiciona os cabeçalhos, eu tenho que adicionar os textos. Aqui foi outro desafio aqui de fazer com que ele importasse esses dados dependendo do número de colunas que eu tivesse. Então, para isso, eu fiz também um laço que ele vai percorrer aqui todas as linhas da minha planilha 1 até que ele não encontre um valor que seja vazio. Então, quando ele encontra um valor vazio, ele para o looping e ele continua aqui. Ele vai começar a partir da linha 2, que é da onde começam os dados. Como eu falei antes, você vai ter que ajustar aí conforme seus dados estão dispostos, mas seguindo o padrão de que o cabeçalho está na primeira linha e a partir da 2 estão os dados que você quer importar, não precisa modificar isso daqui. Então, como na minha List View, a List View trabalha com uma questão de índice, onde sempre a primeira coluna vai ser meu índice, o meu item, e todos os itens restantes, todos os dados restantes são tratados como subitens. Então eu tive que fazer dessa forma aqui. Eu tenho que adicionar no meu primeiro item, isso é importante saber, item é a primeira coluna do meu cabeçalho e subitens são todos os itens que vêm depois dele, ou índice pode ser chamado também. Então eu adiciono primeiro a minha linha 2, que é onde vão começar meus dados, a coluna 1, ok, que vai ser o meu índice, o meu item, e depois eu vou ter que fazer um looping para todas as colunas, adicionando os valores respectivos a esse item. Então ele adiciona na linha 2 o primeiro item que está na coluna 1, e depois ele vai fazer um looping aqui da coluna 2 até o número de colunas que eu tiver, adicionando todos os outros itens aqui como subitens, correto? Que vão estar nos dados respectivos. Ele vai fazer mais ou menos não, ele vai fazer a mesma coisa com que ele fez aqui no cabeçalho.
executando um laço aqui para adicionar todos os dados aqui na horizontal dentro do meu cabeçalho e vai executar novamente o looping para ir para a próxima linha, linha 3, linha 4, linha 5, linha 1 milhão aí que você tiver que ele precise adicionar no teu cabeçalho. Depois aqui ele só faz a limpeza da planilha para que os dados fiquem aparecendo somente na tua list view, para que você possa selecionar os dados que você quer trazer de novo para a planilha e faz a limpeza, faz aqui o application screen update true para que as atualizações da planilha sejam vistas normalmente. Aqui somente o código aqui de selecionar tudo ou então de desmarcar tudo, que é o valor que está aqui dentro, o código que está aqui dentro que vai mostrar. E o restante aqui é tudo coisa que já foram vistas aí nos outros vídeos aí, que é tranquilo para estar entendendo. Então, pessoal, como eu já disse antes, o link do arquivo tá na descrição do vídeo e eu vou ficando por aqui e aguardo vocês aí. Até mais!